Bom dia a todos, a nossa equipe é formada por eu, Vitor, Letícia, Lucas e Adolfo. E hoje nós vamos apresentar sobre Émile Durkheim. Bom, quem foi Émile Durkheim? Brevemente falando, Émile Durkheim foi um filósofo / sociólogo francês do século XIX, que deu aula na Universidade de Sorbonne, uma das universidades mais renomadas da França. Durkheim também foi influenciado pelas ideias positivas de Auguste Comte, indo até além de Comte e trazendo novas caras ao que chamamos hoje de sociologia. Durkheim, assim como Comte, é considerado um dos pais da sociologia. Ele definiu a sociedade como um método de estudo e abordou diversos temas como solidariedade e suicídio. Como estudar a sociedade e fatos sociais? Sociedade. Para Durkheim é importante estudar os fatos sociais como coisas objetivas, independentes das percepções individuais, a fim de obter uma compreensão imparcial e científica da sociedade. Isso permite uma análise mais rigorosa e afasta-se das interpretações baseadas apenas no senso comum. Fatos sociais. Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia, desenvolveu a teoria dos fatos sociais como parte de uma abordagem para entender a sociedade. Para Durkheim, os fatos sociais eram elementos externos que exerciam influência sobre os indivíduos. São definidos em 4 principais: coerção social, dependência dos indivíduos, generalidade e consciência coletiva. O fato social é tudo que se produz na e pela sociedade, ou ainda aquilo que interessa e afeta o grupo de alguma forma. Solidariedade de Durkheim. Durkheim procurou entender como a sociedade funcionava e o que fazia com que ela existisse. Chegou à conclusão de que, para a sociedade existir, é necessário haver ligação entre os indivíduos, uma coesão social. Esta coesão é fundada no consenso desenvolvido pelos indivíduos, e foi denominada por Durkheim como solidariedade. Portanto, Durkheim classificou as sociedades através da solidariedade, que possui 2 tipos: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica em uma sociedade vai além da soma dos indivíduos. Ela se constitui na consciência coletiva. Ela está presente em sociedades que são primitivas ou pré-capitalistas, considerando mais simples, por exemplo, as tribos indígenas. Conforme a força da consciência coletiva aumenta, mais intensa é a solidariedade mecânica. Essa sociedade possui a presença de um sentido comum de pertencimento a uma nação religiosa ou família, que é então encontrada em todas as consciências individuais. Exemplos: vamos supor uma mesa. Numa sociedade composta, é preciso que um corte a madeira e o outro monte, outro pinte, e cada uma pessoa tem a sua função específica. Já numa sociedade simples, não existe essa especialização de pintor e marceneiro. Uma pessoa só seria capaz de fazer tudo. Solidariedade orgânica. Nas sociedades industriais, bem como nas sociedades organizadas, a harmonia social deriva essencialmente da divisão do trabalho. O que caracteriza essas sociedades é a cooperação que é produzida naturalmente, pois cada indivíduo persegue seus próprios interesses. Basta que cada um se dedique a uma função especial para se encontrar, pela força das coisas, solidário aos outros. Solidariedade orgânica é predominante nas sociedades ditas modernas ou complexas, do ponto de vista da maior diferenciação individual e social, além de não compartilhar dos mesmos valores e crenças sociais. Os interesses individuais são bastante distintos e a consciência individual prevalece na sociedade. Exemplo: um exemplo de solidariedade orgânica é a nossa atual sociedade capitalista, tida como complexa, onde a divisão do trabalho é extensa, cada pessoa possui uma função específica, fazendo assim com que os indivíduos dependam um dos outros. Aqui o individualismo é grande, as pessoas possuem crenças diferentes, uma das outras, e segundo Durkheim, o que segura a coesão social nessa sociedade complexa, os indivíduos dependem de um dos outros, cada um para possuir uma função única. Bem diverso é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é possível na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva. A segunda só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade. É necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência individual, para que nela se estabeleçam essas funções especiais que ela não pode regulamentar. Suicídio anômico e fatalista.
Anômico reflete a confusão moral de um indivíduo e a ausência de direção social, que são relacionados a distúrbios sociais e econômicos dramáticos. Quanto mais numerosas são as maneiras de agir e de pensar, marcadas por um caráter religioso, subtraídas, por conseguinte, ao livre exame, mais a ideia de Deus está presente em todos os detalhes da existência e faz convergir para o único e mesmo objetivo as vontades individuais. Inversamente, quanto mais um grupo confessional deixa ao julgamento dos indivíduos, mais ele está ausente da sua vida, menos tem coesão e vitalidade. Fatalista. Ocorre quando uma pessoa é excessivamente regulada, quando seus futuros são impiedosamente bloqueados e as paixões violentamente estrangulados por disciplina opressiva. Suicídio individualista e suicídio altruísta. O suicídio individualista, conceito introduzido por Émile Durkheim, refere-se a uma forma de suicídio influenciada pela falta de interação social. Quando os laços comunitários são fracos e os indivíduos se sentem isolados, a taxa de suicídio individualista tende a aumentar. Esse fenômeno está associado à autonomia excessiva, competição imensa e busca desenfreada pelo sucesso individual. Já o suicídio altruísta refere-se à situação em que o indivíduo tira a própria vida em benefício de outros. Em certos contextos culturais, sociais ou religiosos, as normas coletivas podem influenciar alguém a acreditar que seu sacrifício contribuirá para o bem da comunidade, família ou grupo ao qual pertence. O suicídio altruísta destaca a complexidade das relações entre indivíduo e sociedade, ressaltando a influência das normas sociais na decisão externas como essa. Uma vez que chamamos de egoísmo o estado em que se encontra o eu quando vive sua vida pessoal e só obedece a si mesmo, a palavra altruísmo expressa o estado contrário, aquele em que o eu não se pertence, em que se confunde com outra coisa que não ele, em que o polo de sua conduta está situado fora dele, ou seja, em um dos grupos que faz parte. Por isso chamamos de suicídio altruísta aquele que resulta de um altruísmo intenso.